Olá, pessoal. É domingo, a imprensa, notícias, Alexandre de Moraes capa de todas as postagens nas redes sociais, com estranhos apoios. Mas vamos lá. O que aconteceu? O fato. Agressões verbais são normais dentro de um regime democrático de direito, principalmente na Itália, onde a democracia de fato existe e não existe nenhuma ditadura, pelo menos por enquanto, nem que eu saiba. Mas eu quero lembrar você que está assistindo esse vídeo que este fato faz parte de uma sequência de eventos envolvendo ministros do STF. Falando cronologicamente, é bom lembrar que quando o próprio Alexandre de Moraes assumiu, ou foi para a sabatina no Senado, para assumir um cargo de ministro do STF, ele jurou de pé junto e queria fazer com que a Constituição fosse cumprida. E a Constituição diz que todo poder emana do povo. Então, o cumprir da Constituição o coloca como ministro do STF e não como um militante político ou como alguém que é entrevistado e vai para a imprensa dizer que a internet deu voz aos imbecis. No Pimpim, entre aspas, eu me solidarizo com todos aqueles youtubers e influenciadores que foram agredidos pelo ministro do STF. Voltando ao fato. Então, ontem, em vozes aí que nós escutamos no vídeo, chamando ele de ladrão, dizendo que ele se vendeu dentro do sistema democrático, né, de direito. Todo homem público está sujeito a críticas. Palavras do próprio ministro do STF. Seu colega José Roberto Barroso disse num evento da UNE que eles venceram o bolsonarismo, né? Ou seja, mais um membro do STF que se coloca como um militante político, função proibida para aqueles que ocupam o cargo de ministro do STF. E também o nosso Fachin, outro ministro, numa canetada monocrática, ele desconstruiu tudo o que foi feito por 513 deputados federais e 81 senadores eleitos pelo povo, quando criaram leis e essas leis foram ludibriadas, vamos dizer assim, deram um bypass nessas leis, quando colocaram uma pessoa que até então estava condenada em 7 processos, em 3 instâncias, como um descondenado e elegível. Eu quero fazer esse vídeo somente com um objetivo. Quem fala o que não deve, escuta o que não quer. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, hoje é visto no Brasil como um ditador, como aquele que manda no Brasil. E a própria Constituição, repito, diz que todo poder emana do povo. Então, segundo a Constituição, nem poder ele tem. A sua função é cumprir dentro do STF para que a lei no Brasil seja cumprida. Então, eu quero concluir esse vídeo dizendo aqueles que entraram se solidarizando com com o ministro do STF, lembrar que, 2 pontos, abre aspas, em página negrita, recentemente, e muito recentemente, e quase que diariamente, o atual presidente da República, que foi colocado lá pelos ministros do TSE, que na sua maioria são os mesmos do STF, chama todos os dias o ex-presidente Jair Bolsonaro de assassino em massa, o que significa o genocida. Genocida é assassino em massa. E ninguém faz nada. Por várias vezes, vários ministros colocam situações desagradáveis para o Supremo Tribunal Federal, órgão tão importante dentro da nossa sociedade. Em recente evento, lá em Nova York, o ministro José Roberto Barroso também chamou o povo brasileiro de mané, que significa otário. Então, veja só, gente, é bom lembrar que quem fala o que não deve, escuta o que não quer. Nós todos, repito, somos contra qualquer tipo de agressão física, mas desde o momento que os ministros do STF permitem que pessoas joguem futebol com a cabeça do presidente da República,
que o ministro do STF permite que artistas vão à imprensa e jornalistas dizer que o presidente tem que morrer, que o ministro do STF chama a população brasileira de mané, que ministros do STF diga que a internet deu voz aos imbecis, o que é que vocês esperam de retorno deste povo agredido por vocês? Então, eu quero terminar este vídeo dizendo que eu me solidarizo com o povo brasileiro por ter sido agredido constantemente, diversas vezes, por ministros do STF. E quero dizer mais uma vez, o STF, um órgão tão importante dentro da nossa sociedade, a Suprema Corte, lá onde a lei deve ser cumprida, de fato, está tendo sua imagem manchada por ter uma militância política de ministros que não têm a menor condição de exercer o cargo, porque eles descumprem a lei e nós não podemos fazer nada. Nunca é tarde para pressionar, nunca é tarde para mudar isso aí, nunca é tarde para acordar, porque a ditadura já está aí. E em breve, nem eu poderei falar o que eu estou falando aqui.